Ouve-se muito falar num país que, em princípio, nos parece muito remoto. Esse país é o Japão. Japão de tradições milenares, de belezas naturais indescritíveis. Belezas que, no Brasil, recebemos apenas por fotografia ou filmes e que, ao vivo, são muito melhores. Mas, para encurtar essa distância, há mais de 25 anos a Varig tem suas operações no Japão. Inicialmente com 2 frequências semanais, depois crescendo, e a partir de outubro estaremos inaugurando mais 2 frequências, totalizando então 7 voos por semana. Isso tudo para colocar o Japão mais perto do Brasil. E após esses 25 anos, a Varig se dá a liberdade de lhes fazer o convite. Visite o Japão. É um país muito bonito, não é apenas o país do sol nascente. Japão, uma nação-ilha de apenas 380 mil quilômetros quadrados, equivalente ao estado de São Paulo. O Japão parece muito maior quando se começa a visitar os diversos pontos turísticos em todo o seu território. Uma face moderna, consequência da bem-sucedida high-tech, é a paisagem dominante do clássico país do sol nascente. Entretanto, isso não significa que os japoneses deixaram sua tradição para trás. Aliás, seus riquíssimos acervos históricos, por sinal muito bem conservados, são um orgulho do povo japonês. Santuários, templos, castelos e monumentos edificados na esplêndida era clássica são obras que despertam a admiração dos visitantes. Nara. Atualmente, com uma população de 322 mil pessoas, Nara fica a menos de 1 hora de trem de Osaka ou de Kyoto. Capital imperial do Japão entre os anos 710 e 784, Nara é considerado o berço das artes e literaturas clássicas. Exerceu relevante papel na formação da cultura típica, principalmente quando o Japão sofreu forte influência chinesa. O Palácio Imperial Heijō-kyo, construído pelo imperador Genmei em 710, é uma prova disso. Sua arquitetura é uma belíssima cópia dos palácios chineses. No auge do seu império, a Vila de Nara chegou a abrigar cerca de 200 mil pessoas, ocupando uma área muito maior que a atual cidade. Nesse local, bem próximo à estação Saidaiji, fica a área onde estava instalado o Palácio Heijō-kyo. Tal como um jardim qualquer, o local em si não apresenta nenhum vestígio do passado. Mas bem próximo dali, o Museu Histórico expõe infinidades de objetos que revivem o período Nara. No período Nara, particularmente na gestão do imperador Shomo, a religião budista cresceu assustadoramente no Japão. É muito simples explicar esse fenômeno. Tudo começou quando o imperador Shomo entregara toda a sorte do país na Reza Brava, pregada pelo budismo. Assim, inúmeros templos e santuários foram edificados sob o patrocínio da Casa Imperial. O templo Todaiji foi um dos frutos desse fenômeno. Todaiji, fundado em 752. Todaiji é muito conhecido pela veneração do Daibutsu, ou Grande Buda. Feito totalmente de bronze, esse Buda, com 16 metros de altura, é a maior estátua de bronze do mundo. Esse pavilhão, que guarnece a referida estátua, mede 48 metros de altura, 57 metros de comprimento e 50 metros de largura, e é considerado o maior edifício de madeira do mundo. Devido à sua idade, teve de ser reformado em 1709. Templo Kokufuji. Localizado bem próximo à estação Nara da linha Kintetsu, Kokufuji é conhecido como o templo da grande figura política Fujiwara.
Seu belo pagode de 5 andares, num pequeno elevado, é sem dúvida o polo de atenção do perímetro central de Nara. Sua construção original é datada de 1426. Uma paisagem perfeita quando é visto da fonte Saruzawa. Parque de Nara. Esse parque é conhecido popularmente como Parque dos Veados. Aqui vivem mais de 1000 veados graciosos que se encarregam de dar as boas-vindas aos visitantes. Nesse parque ecológico, todos acabam saboreando o prazer de conviver em harmonia com a natureza. Santuário Shintoísta Kasuga. Fundado em 768, trata-se de um dos santuários shintoístas mais tradicionais do Japão. Seus edifícios de porte mediano são famosos pela fina arquitetura e composição encantadora. As 3.000 lanternas são a característica marcante do templo Kasuga. Templo Tosho Daiji. Esse templo Tosho Daiji, localizado na proximidade da estação Nishinokyo, é o templo mais valioso entre todos os que sobreviveram desde o século VIII. No seu pavilhão central, fica uma estátua de Buda Vairocana, coberta de verniz seco. Na posição sentado, o Buda mede 3 metros e 30 centímetros. Templo Horyuji. Foi fundado em 607 pelo príncipe Shotoku, regente da imperatriz Suiko. Trata-se de um dos mais importantes acervos de objetos artísticos da antiguidade. No pavilhão central, contém as famosas imagens de chakas feitas de bronze, além de muitas outras obras preciosas que integram o patrimônio do Tesouro Nacional. Pavilhão muito importante do templo Horyuji é também este pagode de 5 andares, que conserva ainda a madeira utilizada na construção de 607. O acesso mais fácil para chegar neste local é tomar um dos ônibus urbanos que partem da estação Nara Kintetsu, ou JR. Templo Yakushiji. Esses 2 pagodes de 3 andares, distribuídos estrategicamente nas alas leste e oeste, são a particularidade do templo Yakushiji. Foi fundado em 680 pelo imperador Shomo e fica junto à estação Nishinokyo da linha Kintetsu. Kyoto. Com o crescimento desenfreado do budismo no período Nara, o Palácio Heijō-kyo começou a sentir certa ameaça no seu governo. A igreja interferia excessivamente nas questões políticas. Então, com o intuito de afastar esta incômoda situação, o imperador Kamo decide transferir o Palácio de Nara para Kyoto. Assim, em 794, o Palácio Heian de Kyoto estava iniciando uma longa caminhada de 1075 anos como nova capital. O calendário do Japão também sofreu a alteração de Era Nara para Era Heian, isto é, em homenagem ao novo palácio. Entre inúmeros pontos turísticos que esta antiga capital oferece, o templo shintoísta Heian é considerado um dos pontos que mais desperta a atenção dos visitantes. Templo shintoísta Heian. Um enorme toril com traços shintoístas bem na entrada do templo Heian transmite as boas-vindas a todas as pessoas que passarem por ali. Este templo foi construído em 1895 em comemoração ao 1000º aniversário da fundação da antiga capital Kyoto. Portanto, trata-se da imitação do primeiro palácio construído em 794, porém em escala bem menor, cerca de 1/3 da dimensão original. Aqueles que visitarem Kyoto não podem deixar de passar por este local. Antigo Palácio Imperial Gosho. Fica perto da estação Imadegawa. O palácio original foi destruído várias vezes por incêndio e este foi reconstruído em 1855. O Palácio Gosho foi utilizado desde o período pós-Kamakura até o final da Era Edo. Templo Toji. Esse edifício
é uma das importantes relíquias da arquitetura projetadas no período Heian, entre os anos 794 e 1192. O Templo Toji é caracterizado por este rústico pagode de 5 andares, que se eleva em 57 metros do bairro sul de Kyoto. É o mais alto do Japão no seu gênero. Sua construção original é datada do ano 826. Entretanto, em 1644, o Templo Toji foi reconstruído pelo shogun Tokugawa Iemitsu. Templo Higashi Honganji. 10 minutos a pé da estação Kyoto, junto à principal avenida Karasumadori, fica este magnífico templo budista feito todinho de madeira. Concluído em 1602 pelo shogun Ieyasu, foi reconstruído em 1895. Trata-se do maior templo de madeira em Kyoto. Castelo Nijo. Foi construído em 1603 para servir de residência ao shogun Tokugawa Ieyasu em sua visita a Kyoto. Muito mais do que residência, o Castelo Nijo foi um verdadeiro quartel. No fundo, um jardim rigorosamente bem cuidado proporciona uma rara terapia visual. Um belo castelo que só podia ser obra do brilhante shogun Tokugawa Ieyasu. Consubstanciada em simplicidade e nobreza, a seita Zen foi bem expressiva no período Muromachi dos samurais e dos senhores feudais. Ginkakuji e Kinkakuji são bons exemplos dessa tendência Zen. Templo Ginkakuji foi construído pelo shogun Ashikaga Yoshimasa em 1489. Originalmente, esse local foi a casa de descanso do shogun, mas depois da morte do shogun foi transformado em templo budista. Templo Kinkakuji é uma das mais valiosas obras que representam a arte e cultura Kitayama do período Muromachi. Foi construído pelo shogun Ashikaga Yoshimitsu em 1397 para servir de mansão. Quantidade incalculável de ouro aplicada no seu acabamento acabou recebendo o nome de Kinkakuji, ou Pavilhão de Ouro. Esta obra é a réplica do original, construída em 1955. Santuário Shintoísta Fushimi-Inari. Quem conhece o bairro da Liberdade em São Paulo, certamente se lembrará dos toris ou portais, através dos quais os lojistas da Liberdade procuram identificar o Japão e, ao mesmo tempo, transmitir a mensagem de Irashaimase a todos que visitam aquele bairro. Esse santuário shintoísta Fushimi-Inari é caracterizado por um túnel de 4 quilômetros de extensão, feito todo de toris doados pelos fiéis. Cerca de 10.000 toris que constituem este longo túnel é, sem dúvida, um belo símbolo do templo Fushimi-Inari. O acesso ao local é facilitado pela linha férrea Keihan. Centro de Indústria Têxtil Nishijin. Kyoto é o principal centro das indústrias tradicionais do Japão. Artigos finos como os tecidos de seda, kimonos, bonecas, infinidades de outros produtos são destaque no Centro de Indústria Têxtil Nishijin. Aqui, os visitantes terão oportunidade de conhecer as técnicas de artesanato de tradição milenar, bem como apreciar as vitrines e artigos refinados. O Centro Têxtil Nishijin fica bem próximo à estação Imadegawa. Templo Kiyomizu. Alicerçado na colina de Higashiyama, esse templo Kiyomizu foi construído pelo shogun Tokugawa em 1633. Aqui encontra-se um belo pagode de 3 andares, que mede 29 metros e 70 centímetros, o mais alto do Japão no seu estilo. Da sacada do templo Kiyomizu, muitos poetas descreveram as belas imagens de Kyoto. Osaka. Osaka é a segunda cidade do Japão em importância econômica.
Trata-se do maior centro comercial e industrial do Japão Ocidental. Sua população fica atrás somente de Tóquio e Yokohama. O rio Yodogawa, que corta a cidade, exerceu papel preponderante no crescimento desde a Era Clássica, isto é, servindo como ótima alternativa de transporte. Uma das atrações de Osaka é este castelo, o Castelo de Osaka. Construído em 1583 pelo shogun Toyotomi Hideyoshi, foi destruído completamente por Tokugawa Ieyasu. Portanto, este é a réplica do original construído em 1931 pela ação comunitária do povo de Osaka. Monte Fuji. O Monte Fuji, com 3.776 metros de altitude, é o pico mais alto do Japão. Seu privilégio é possuir um dos mais belos cones simétricos do mundo. Os 5 lagos que circundam o Monte Fuji exercem papel preponderante para enriquecer ainda mais o cenário da região. À exceção do verão, seu topo fica totalmente coberto de neve, quando então transforma-se em cenário de muitos cartões postais. Aqueles que praticam alpinismo, é bom lembrar que a montanha é liberada para a escalada somente entre 1º de julho e 31 de agosto. Abençoado por esta divina beleza, Monte Fuji representa muito para os japoneses. Aliás, é o símbolo do Japão. A 29 quilômetros de Tóquio, banhada pela Baía de Tóquio, localiza-se uma das mais belas cidades portuárias do Japão, Yokohama. Conhecida no mundo inteiro, graças ao seu super movimentado porto, Yokohama é a rota de maioria das embarcações que destinam ao Japão. Com 3 milhões de habitantes, trata-se da segunda cidade mais populosa do Japão. Teleférico Landmark, Bay Bridge, Chinatown e propriamente o seu porto figuram como atrações turísticas de Yokohama. Kamakura. A partir do século X, no Japão começam a surgir os primeiros contingentes de samurais. Já em 1185, em Tamura, atual província de Yamaguchi, o bravo guerreiro Minamoto no Yoritomo dizima toda a tropa do rival Taira no Kiyomori, um dos líderes do governo Heian de Kyoto. 7 anos depois, ele se torna shogun e constrói seu quartel-general, o shogunato de Kamakura, primeiro do gênero no Japão. Yoritomo se apoderou do posto de comando único do país, colocando fim ao período Heian de Kyoto, que manteve a hegemonia política durante 4 séculos. Junto com o shogunato de Kamakura, estava nascendo um novo calendário para os japoneses, a Era Kamakura. A figura máxima dos samurais, o shogun Minamoto no Yoritomo, adota um governo austero em toda a sua gestão. Mas nem por isso, a religião, particularmente o budismo, perdeu seu espaço sagrado. Novas seitas budistas, como a Terra Pura, Zen e Nichiren, foram de encontro ao estilo e gosto dos samurais. Estas seitas pregavam mais ênfase na experiência do que no saber. Isto fez com que o budismo da Era Kamakura conquistasse novos adeptos entre agricultores, pescadores, comerciantes, guerreiros e artesãos. Números incalculáveis de templos e santuários edificados nas encostas das colinas de Kamakura testemunham o esplendor do império dos bravos samurais, que ali permaneceu por 141 anos. Kamakura fica a 51 quilômetros a sudoeste de Tóquio, junto à adormecida Baía de Sagami. Palácio Imperial. Este magnífico palácio é a residência de suas majestades, o imperador e imperatriz. Desde o período Muromachi, ou melhor, com a construção de Castelo Edo por Ota Doukan, a Praça Edo tornou-se muito conhecida como Jokamachi, ou Cidade de Castelos. Tornou-se muito mais notória a partir de 1603, quando ali foi fundado o shogunato de Tokugawa Ieyasu.
Em 1700, Edo já era considerada a mais populosa cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes. Em 1868, a longa data de 265 anos de shogunato da família Tokugawa estava terminada. Estava nascendo a nova era Meiji do governo imperialista. A Praça Edo muda de nome para Tóquio. O Castelo de Edo passa a ser a residência da família imperial. Melhor dizendo, o Palácio de Kyoto veio de mudança neste endereço, na sede do antigo shogunato Edo. O palácio fica bem no coração de Tóquio. De Ginza é só um pulinho. Ginza é o primeiro bairro de Tóquio a sediar as modernas e sofisticadas lojas de departamentos. As novidades e artigos finos da moda se encarregam de embelezar as vitrinas de Ginza. Comprar uma dessas lojas de Mitsukoshi, Matsuzakaya, Hankyu ou Seibu faz parte do hábito de muitos consumidores de alto poder aquisitivo. Num passeio em Ginza, é interessante também visitar os showrooms das empresas, como Nissan, Sony e entre outras, para conferir os mais recentes lançamentos e produtos, frutos da cobiçada high-tech das indústrias japonesas. Ao entardecer, Ginza é completamente tomada pelos multicoloridos dos neons publicitários. É a hora em que os bares e restaurantes começam a florescer. Torre de Tóquio. Uma torre de 333 metros de altura é um dos pontos turísticos mais cobiçados no perímetro central de Tóquio. A torre fica junto ao Parque Shiba, no bairro de Kamiyacho. Foi construída em 1958 para abrigar as antenas das principais emissoras de televisão da região. No pavimento intermediário, ou na altura dos 150 metros, há uma plataforma panorâmica, de onde pode ser vista Tóquio quase por completa. Shinjuku. A verticalização tomou conta do horizonte de Shinjuku nas últimas décadas. Estes edifícios, que lembram os de Nova York, pertencem à Prefeitura de Tóquio. Conglomerados de lojas de departamentos têm transformado Shinjuku em um dos maiores centros comerciais de Tóquio. Em Shinjuku, os turistas terão oportunidade de sentir a dinâmica de uma das maiores e mais populosas cidades do mundo. Akihabara. Conhecidíssima como centro eletrônico, aqui vende-se desde pilhas até sofisticados e modernos equipamentos de High Vision. No Japão, não é usual a prática de pechincha, mas em Akihabara, a proposta de desconto é também bem-vinda. Akihabara fica na região central de Tóquio. Santuário Shintoísta Meiji, ou Meiji Jingu. Junto à estação Harajuku da linha Yamanote, encontra-se um dos santuários mais importantes da religião shintoísta da região leste do Japão, o Meiji Jingu. Construído no meio de uma densa floresta de 178 hectares, os turistas podem confundir esse santuário com um parque ecológico ou horto florestal. A data original de sua construção é 1920. Entretanto, ele foi destruído totalmente pelo bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Esta é a reconstrução de 1958. Templo Asakusa Kannon. Tudo começou em 1628, quando dois irmãos pescadores encontraram em suas redes uma pequena estátua de Kannon. A notícia da descoberta propagou rapidamente e, a partir de então, Asakusa se transformou em um dos maiores centros religiosos do Japão. No período Edo, Asakusa foi centro comercial de Tóquio e, no período Meiji, foi o palco de lançamentos de moda, peças teatrais e outras diversões. Asakusa também é conhecida como Shitamachi, ou bairro tradicional.